Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, o seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E hoje é dia de conteúdo. E hoje a gente vai te apresentar um conteúdo muito legal de estudos sociais. Lá na sua escola você pode ver ele como história ou como geografia, dependendo do tema abordado. Hoje é um tema de história, então fica ligado porque a gente vai te apresentar. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, caiu aqui pela primeira vez, curte aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Ah, e não esquece também, segue a gente nas nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, para sempre você ter as informações mais relevantes sobre os vestibulinhos. Pessoal, o tema de hoje é muito, mas muito legal. A gente vai falar da parte de antiguidade. E aí a antiguidade é toda aquela parte de pré-história, passando também por Mesopotâmia, e a gente vai finalizar aí com a parte de Roma e Grécia. É uma pincelada daquilo que você precisa saber para o seu exame da ETEC. Então, fica ligado, quem vai apresentar não sou eu, porque você já sabe a essa altura que eu não entendo nada de história e geografia, quem vai apresentar é a professora Bia, que cuida aí da nossa cadeira, da nossa disciplina de estudos sociais. A aula dela é simplesmente sensacional. Aproveita o conteúdo, é um conteúdo muito legal e importante para você e com certeza vai te ajudar no dia do seu exame. Bia, vai daí! Vamos lá, pessoal. Nós vamos começar as aulas de estudos sociais com um conteúdo que é muito importante relembrar alguns pontos específicos. Então, se eu pensar na nossa linha do tempo, que normalmente os professores de história adoram colocar na sala de aula, é importante pensarmos em alguns pontos. Por exemplo, todas as vezes que eu falo em história, a história ela é marcada com o início da escrita. Isso daí, 3.500 anos antes de Cristo. Agora, tudo o que aconteceu antes disso, antes da história, se foi antes, pré-história, é importante para tentar lembrar que esse período ele vai marcar o início da ação dos homens, né? Da utilização de ferramentas, enfim. Quais as principais características desse período que é importante ressaltar aqui para vocês, de uma maneira muito simples? Na apostila que está aí com vocês, esses períodos eles estão divididos com alguns pontos específicos e de maneira aí mais global, o Paleolítico, que é a pedra lascada, é mais ou menos como se os homens daquela época pegassem o que tinha no chão para atacar nos bichos, para tentar matar, enfim. E assim eles iam sobrevivendo. Esse é o período em que eles ficavam um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. Então eles eram nômades. Eles iam de um lugar para o outro, esgotando as possibilidades ali de sobrevivência. Também é nesse período que tem as chamadas pinturas rupestres, quando eles pintavam lá, registravam na parede através de pinturas, visto que não tinha escrita. Então eles registram alguns fatos importantes para cada um deles. Também é nesse momento que o homem descobre e domina o fogo. Agora, enquanto os homens caçavam e saíam lá em busca de sobrevivência, cabia às mulheres, muitas vezes, instintivamente, cuidar lá dos seus filhos. Então imagina a cena, pega piolinho de mastiga, não tinha salgadinho como tem hoje, pipoca, pá. E aí, ao jogar as sementes das comidas, das frutas principalmente, claro, semente do quê, né? Mas ao jogar a semente das frutas, começa a se brotar ali algumas plantinhas. Ai, que coisa mais guti! É o início da agricultura. E a agricultura vai propiciar a sedentarização do homem. Então, a principal característica que muda para o neolítico é que o homem se torna sedentário. Então, quando a tua mãe reclama, é maluco, vai fazer exercício, não está fazendo nada, não sai do sofá, fala para ela, mãe, os homens são sedentários há muito tempo. Você não é o primeiro, você não é o único, nem será o último. Mas aqui o homem então vai se fixar. E quando ele fica mais tempo parado no lugar, aí ele tem tempo de elaborar ali uma arma diferente, pá, e aí já começa o negócio a ficar mais interessante.
Ao passar aqui para a Idade dos Metais, é importante só ressaltar o seguinte: tem muitos elementos que os homens foram descobrindo ao acaso. E aí o próprio fogo favorece, né, os homens nesse sentido. Tudo bem? Agora, eu deixei para vocês algumas imagens para vocês verem, por exemplo, os homens ali tentando dominar o fogo, né? Eu deixei pinturas rupestres para vocês, que é importante, e para brincar um pouquinho a evolução humana, de como o homem, ao longo de sua história, foi se posicionando nessa posição ereta que nós temos hoje, né? Utilizando as mãos como uma das ferramentas principais aí de sobrevivência. Tudo bem? Passando aqui da pré-história para a parte da antiguidade, da história antiga, tem algumas coisas que são importantes de nós lembrarmos. Seu professor deve ter começado a história antiga falando de uma tal Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é terra entre rios. E aí nós temos a importância do rio Tigre e do rio Eufrates. Na apostila que foi dada para vocês, tem um mapinha que nós colocamos e, lógico, eu tentei representar simbolicamente esse mapa aqui para vocês. Então aqui, ó, seria mais ou menos a região da Mesopotâmia, que pertence ali, né, ao Oriente Médio, uma região muito seca. Então, por que rios? Por que era tão importante as civilizações se fixarem próximas aos rios? Porque se é uma região muito seca, toda vez que eles estão próximos aos rios, faz com que eles tenham ali a possibilidade de ter uma terra mais fértil. Um lugar onde se possa plantar, onde se possa colher. E já que os homens já eram sedentários naquela época, é importante sempre ter algumas coisas próximas ali que ajudam bastante. Então, tem aqui a região da Mesopotâmia, que era muito valorizada naquele momento, né? Muito disputada naquele momento. Uma outra região que era importante para as civilizações antigas era aqui a região do Egito, que fica no nordeste da África. O Egito, que era uma sociedade organizada lá, tinha faraó, tinha os sacerdotes, tinha os senhores que ajudavam ele, os artesãos, enfim. Esse período do Egito, ele é importante, mas mais a estrutura social, econômica do Egito que é cobrada. E eles tentam lembrar muito que o Egito, a região mais importante do Egito, coincidentemente também é próxima ao Rio Nilo, um outro grande e importante rio daquela região. Então, todas as vezes que eu pensar no Rio Nilo, no Tigre e no Eufrates, que é ali a Mesopotâmia, se eu fizer ali, ó, um contorno breve, né, próximo à região que acaba sendo favorecida pelos 3 rios aí que eu estou citando para vocês, nós temos a chamada crescente fértil do Nilo. Por que crescente fértil? Porque tem a ver com as áreas que eram beneficiadas com a atuação, né, com a proximidade desses rios aí, esse solo fértil para aquela época. Ainda em antiguidade, mais 2 civilizações podem ser lembradas para vocês. Grécia, que era organizada em cidades-estado, cada uma com as suas principais características, enfim, né? As mais famosas, Atenas e Esparta. Eu separei para vocês algumas imagens de Atenas, que era muito voltada à questão intelectual, à questão filosófica, parará. E Esparta, que já tinha ali uma importância mais militar. Por que Esparta tinha essa característica? Até mesmo para tentar aí se defender de possíveis invasões de outros povos, né? Uma última civilização que eu gostaria de citar para vocês aqui em antiguidade é Roma. E eu vou falar para vocês que os romanos têm lá a sua peculiaridade importante da história. Porque ao longo de sua história, mesmo tendo sido dividida em monarquia, república, império, Roma foi um povo, foi uma civilização que expandiu demais da conta. Eu deixei um mapa para vocês terem ideia, mas chega a ocupar o sul da Europa, parte da Ásia e o norte da África. E aí você fala, mano, os caras conseguiram tudo isso? Sim. E uma das fragilidades romanas também foi exatamente essa expansão, porque cuidar dessas fronteiras acabava sendo algo muito difícil. Eu deixei para vocês um desenho super bacana para vocês tentarem acompanhar de alguns cargos que tinham em Roma, né? Então eu deixei, por exemplo, o primeiro grupo à esquerda aí da folhinha de vocês.
Eu deixei a classe social romana. Então tinham lá os patrícios, que eram os fundadores de Roma, né? Os caras que tinham privilégio, enfim, os caras que mandavam bastante. Eu deixei os plebeus, que eram os homens livres de Roma, mas que nem sempre tinham leis que os favoreciam, isso vai acontecer só ao longo da história romana. Os clientes, que eram aqueles que eram protegidos dos patrícios, mas eles também trabalhavam ali, né, com a questão de artesanato, comércio, enfim, é importante também lembrar disso. E os escravos, que eram prisioneiros de guerras ou povos conquistados. E nessa época não tem esse negócio de que, escravo era da África, não. Qualquer um poderia se tornar escravo. O outro grupinho que eu deixei de imagem para vocês, esses sim são dos cargos que tinham em Roma. Então, quais eram os cargos dos chamados magistrados em Roma, né? Se começar da direita para a esquerda, tem o cônsul, que é o cara que mandava em praticamente tudo lá daquela época, né? Comandava os exércitos, presidia algumas sessões do Senado, enfim. Depois o prestor, que era o cara que prestava, né, auxílio aí ligado à justiça. O edil, que eram os caras que cuidavam dos serviços públicos. Os questores, que eram os caras que cuidavam das questões financeiras. E, por fim, os censores, que eram aqueles caras que contavam, na verdade, né? Eles cuidavam do que a gente chama da população, de contar mesmo a população romana. Tudo bem? Muito legal, né, gente? Parece tão simples quando a Bia explica. E é legal porque ela consegue te dar todas as informações que você precisa guardar. Então, olha, se você quiser assistir de novo o vídeo quantas vezes forem necessários, e não esquece, você precisa fazer exercício. Tenta ver aí no nosso canal, a gente dá algumas dicas de como você selecionar esses conteúdos, como você pegar esses conteúdos de provas anteriores. Vale a pena você fazer exercício. Não adianta você só assistir a esses vídeos teóricos e não praticar. Exercício é fundamental. Então, aproveita esse conteúdo, tenta fazer exercício e se você tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo, comenta para a Bia, a gente vai passar e ela vai responder para você. É muito importante a sua participação. Mais uma coisa, se você tem alguma dúvida sobre algum outro conteúdo específico de História ou de Geografia, manda aí embaixo a sugestão, assim a gente passa para a Bia e ela prepara um vídeo para você. Beleza? Mais uma última coisa, curte o vídeo para ele aparecer para mais gente e não esquece de compartilhar com seu amigo, porque se você gostou, certamente ele também vai gostar e afinal vocês dois querem entrar na ETEC juntos, não é mesmo? Então, compartilha esse vídeo aí para chegar ao máximo de pessoas possível. Beleza? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.